Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Eu sou a Kalune e eu falo sobre livros, RPG, música e cultura pop. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no meu canal e também nas minhas redes sociais que vão estar aqui embaixo na descrição. No último vídeo eu falei um pouco sobre as minhas leituras do primeiro trimestre de 2026 e no vídeo de hoje a gente vai meio que continuar esse vídeo, porque hoje a gente vai falar sobre os livros que eu li em abril. Muito provavelmente esse vídeo aqui vai ser bem menor que o vídeo anterior, porque aqui eu só tô falando de um mês, apesar de que esse foi o mês que eu mais li em 2026. E se você quiser acompanhar os livros que eu tô lendo e saber o que eu tô pensando em tempo real enquanto eu leio as histórias, é só você me seguir no Maratona App, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição também. Sem mais enrolação, vamos pro que importa, que é os livros de abril. Em março, eu tinha lido um livro do Machado de Assis, que foi Quincas Borba. E para abril, eu iniciei um mês também com uma obra de Machado de Assis. Dessa vez uma história um pouco menor, mas que é tão interessante quanto, que é O Alienista. Esse livro conta a história de um médico que abriu um sanatório na cidade e ele tem métodos bastante peculiares para definir quem merece estar lá dentro e quem não merece. Eu sei que o Selton Mello tá trabalhando na adaptação dessa novela. Muito provavelmente vai ser um filme. Novela é o estilo de livro que é um pouco maior que um conto, mas não chega a ser tão grande quanto um romance. Lembrando que romance também se refere à quantidade de palavras de livro e não necessariamente a uma história de amor. Então eu acredito que O Alienista se encaixa assim em uma novela e o Selton Mello está adaptando esta novela para um filme ou uma minissérie, mas eu acredito que a história seja muito curta para caber em uma minissérie, por isso eu tô apostando em um filme. Enfim, prosseguindo, agora vem um livro muito legal, que foi A Cabeça do Santo. E eu li esse livro na plataforma do Mac Livros. Para você que não sabe, o Ministério da Educação criou uma plataforma gratuita com mais de 25 mil livros que você pode acessar a qualquer momento do seu próprio celular, ou se você tem um computador também, você pode ver a partir do navegador. E ele funciona como uma biblioteca. Você entra na plataforma, escolhe um livro, aluga esse livro, ou pega emprestado, e você tem um tempo determinado para ler aquele livro e depois você devolve e pega outro. E assim por diante, exatamente como numa biblioteca física. Só que essa é virtual. Atualmente, você só pode pegar um livro por vez e ler durante esses 14 dias. E então devolver para poder pegar o próximo. Mas a plataforma já está testando outros métodos e alguns usuários já estão conseguindo pegar até 2 livros e conseguir devolver em menos de 14 dias, caso ele já tenha lido uma quantidade determinada de páginas. Sobre o livro A Cabeça do Santo, é uma literatura brasileira nordestina que conta a história de um rapaz que a mãe morreu e pediu para que ele fosse a 3 cidades e acendesse uma vela para cada um dos santos padroeiros daquela cidade, onde tem estátuas que representam esses santos. Acontece que em uma dessas cidades, a cabeça ficou separada do corpo. Então a gente vai vendo o desenrolar dessa história nessa cidade, e a gente vai descobrir por que a cabeça do santo não tá no santo. Foi um livro que eu gostei muito, eu li muito rápido. Eu acho que em 4 dias eu já tinha terminado a leitura. 4 dias não corridos, assim. Eu tive uma pausa entre eles, até porque o livro saiu da plataforma, mas depois, logo em seguida, ele voltou, então eu continuei a leitura. Mas se a gente for juntar o tempo que eu li,
1 hora por dia, foram 4 dias de leitura. O terceiro livro de abril foi Carol. Carol, que é um romance sáfico, escrito pela Patricia Highsmith. Tem outros livros dela que eu quero ler, apesar dela ser uma escritora muito polêmica da época. Mas polêmica por polêmica, a Agatha Christie também era muito polêmica. E ela é a escritora que eu mais li livros sobre. Então, eu sou da política que, se o autor já tá morto, é possível separar sim a obra do autor. Agora, difícil é quando ele é vivo e ele tá fazendo merda e ele não para de fazer merda enquanto ele tá vivo. Por essas e outras, eu só vou ler Harry Potter quando a autora desse livro for sentar no colinho do capeta. Carol conta a história de 2 moças que se conhecem no Natal. A mais nova delas trabalha numa loja de conveniência e a mais velha, ela está enfrentando um divórcio. É década de 50, então é muito complicado para que 2 pessoas do mesmo sexo se relacionassem, principalmente 2 mulheres. Então elas vivem esse romance meio proibido e elas embarcam numa aventura ao redor dos Estados Unidos até que algo acontece e elas precisam decidir se elas vão ficar juntas e passar por cima de toda aquela situação ou se elas seguem vivendo como 2 mulheres heteronormativas em uma sociedade que jamais vão aceitar as 2 como elas são. Se você gosta de slow burn, esse vai ser o livro perfeito para você. Eu até gosto de slow burn. Eu prefiro, inclusive, slow burn a uma história que a pessoa acabou de se conhecer, elas já estão se pegando. Mas acontece que o slow aqui é muito slow. Então, se você espera que aconteça ali um romance até no máximo metade do livro, talvez você ache essa história muito arrastada. Eu achei bem arrastada, mas é uma história muito interessante. É uma história clichê, mas um clichêzinho de vez em quando não faz mal pra ninguém, não é mesmo? Então, esse foi o livro Carol que eu gostei da leitura. O próximo livro, como eu falei alguns minutos atrás, sobre Agatha Christie ser muito polêmica, aqui está mais um livro de Agatha Christie que foi O Assassinato de Roger Ackroyd. Como sempre, eu tô com o meu celularzinho antigo de guerra aqui do lado, conferindo meu maratona para não esquecer nenhum livro. E o que eu tenho para dizer é que Agatha Christie era uma safada. Essa mulherzinha, ela sabia fazer mistério. Ela sabia contar uma história que te fazia ficar preso. Por isso que eu digo que ela é uma safada. Acontece que nesse livro, ela não conseguiu me pegar. Porque se você viu o último vídeo, eu falei que eu li O Mistério dos 7 Relógios. E o plot twist do Mistério dos 7 Relógios foi algo que me fez ficar completamente maluca, querer ressuscitar essa mulher e matar ela de novo. Então eu falei que a partir de agora, Agatha Christie não mente mais pra mim, ela não me engana mais. Então eu desconfiei muito de quem era o assassino por conta de ter lido O Mistério dos 7 Relógios antes de ler O Assassino de Roger Ackroyd. Então, se você quer ser surpreendido por essa velha sem vergonha, eu recomendo que você faça o inverso. Leia primeiro Roger Ackroyd e depois você lê O Mistério dos 7 Relógios. Porque quando eu comecei a ler esse livro, eu falei, cara, a gente tá falando de Agatha Christie aqui. E se for fulano o assassino? E eu estava certa. Ela não me pegou desse aqui. Vamos ver no próximo livro que eu vou ler dela, né? Eu ainda não decidi quando ou qual vai ser o próximo livro dela que eu vou ler. Mas vamos ver se dessa vez ela vai conseguir me pegar.
Eu estou apostando que não, porque eu estou entrando na mente dessa velha. O meu quinto livro de abril foi Nem Todo Outono é Igual. E ele é um romancezinho adolescente igual, muito parecido com Dates and Dragons. A diferença é que não tem RPG, mas aqui é a história de uma garota que vai morar numa cidadezinha temporariamente com a mãe dela, onde a tia dela mora e ela já tinha passado um verão. Então tem esse garoto que ela conheceu em um dos verões que ela foi quando era mais nova. E aqui vai ter um quase enemies to lovers. Mas eu acho assim que na verdade é mais falta de comunicação to lovers. Porque se esses personagens soubessem se comunicar, esse livro teria 5 páginas. Tem um canal aqui no YouTube que eu gosto muito, que é o Neuraverso, da Neuraci. E ela tem um quadro que se chama Esse filme teria 5 minutos se os personagens soubessem se comunicar. Pra mim, esse livro é a versão só que em livro. Se os personagens soubessem se comunicar, esse livro teria 5 páginas. E é basicamente isso. Até porque eles são adolescentes, né? Salvo uma quantidade muito ínfima, adolescentes não sabem se comunicar, porque saber se comunicar vem de maturidade e é uma coisa que adolescentes ainda não têm desenvolvido. Nem deveriam, porque eles são apenas adolescentes. Maturidade vem com idade. Então você, pessoa adolescente, se outra pessoa disser que você é muito madura para a sua idade, corra. Porque não existe adolescente maduro. Até porque você, o córtex pré-frontal, que é responsável pelo raciocínio, só fecha aos 25 anos. Então, até lá, você não tem obrigação nenhuma em ser maduro. Até lá, seja adolescente. O próximo livro que eu li foi O Clube do Crime das Quintas-Feiras. E aqui veio a minha primeira polêmica, porque eu assisti o filme antes de ver o livro. Ou tipo isso. Eu comecei a assistir o filme antes de ler o livro. Acontece que o filme estava tão entediante em certo ponto, e eu já não estava prestando atenção, eu já estava rolando feed de TikTok já tinha tanto tempo, que eu simplesmente desliguei a TV, na metade do filme eu não terminei de assistir. Então eu não sabia qual que era o plot desse livro. Mesmo assim, quando eu vi em uma das estantes aqui do Maratona esse livro, eu falei, cara, eu quero ler esse livro, porque quase sempre adaptações não refletem a grandiosidade do livro. Até porque são mídias diferentes e é impossível você adaptar um livro 100% fielmente à história do livro. E isso acaba tirando partes do livro que simplesmente não tem como adaptar, e criando outras situações para aumentar esse ritmo acelerado que é o cinema ou streaming. Então eu falei, eu não gostei do filme, mas eu vou ler o livro porque a premissa dele me parece super interessante. E eu li e eu super amei a história. É um grupo de 4 idosos que eles se reúnem para resolver crimes não solucionados, até que acontece um crime na cidade em que eles vivem. E aí eles se reúnem junto com a polícia para desvendar o mistério. E aí tem outros crimes e eles também falam sobre a vida de outras pessoas. No vídeo passado eu falei sobre o Castelo de Otranto, que é um caso de família medieval. E eu acho que do jeito que eu deixei falado, parecia que eu não gostava de casos de família, que eu achava que casos de família era algo ruim. Não, casos de família é divertido. E esse livro também é um caso de família. Acontece que esse é um caso de família divertido de acompanhar.
Porque não é só drama, não é só fofoca. Tem crime envolvido. E você precisa adivinhar, junto com os personagens, quem cometeu esse crime. E eu confesso que eu me surpreendi. Eu não achei o criminoso até o final. Porque o jeito que o Richard Osman escreveu esse livro faz você duvidar todo momento de quem é o assassino. Ele coloca uma pista e aí você pensa, eu achei o assassino, é fulano. Pra mais na frente, ele te dá um álibi para aquele fulano, ele contar uma história de 50 anos atrás, que você pega e fala, tá, então é isso, ele não é o assassino. Então quem é? E aí você fica nesse vai e volta de tentar descobrir quem cometeu aqueles crimes até o último capítulo. Até quase a última página. Então foi uma leitura que eu gostei muito. Desses 6 livros até agora, todos eu gostei, nenhum eu desgostei. Eu acho que em abril não me aconteceu de eu desgostar de nenhum livro. Mas O Assassino de Roger Ackroyd, que foi da Agatha Christie, eu gostei mais do que os outros 5. Mas vamos prosseguir porque ainda tem muito livro. O próximo livro que eu li foi o meu livro da Swiftona, que é a minha maratona de Taylor Swift, onde eu pego a discografia da Taylor Swift e eu leio livros relacionados com ela. Em janeiro era o debut de um autor, que eu li As Vantagens de Ser Invisível, que é o livro de estreia de um autor. Em fevereiro era Fearless, que a proposta era ler o livro sobre uma mulher forte e destemida, que eu li A Cor Púrpura. Em março era o Speak Now, que era o terceiro álbum da Taylor. Então o terceiro livro precisava ser um livro narrado em primeira pessoa e eu li antes de dormir, que se você viu o último livro sabe que eu gostei bastante. E pro quarto álbum da Taylor Swift, que era Red, eu tinha que ler um livro com a capa vermelha. E eu li não apenas um livro com uma capa vermelha, como uma palavra que tem vermelho no nome, que é O Estudo em Vermelho, do Sir Arthur Conan Doyle. Em inglês é A Study in Scarlet, uma coisa assim, eu acho que é isso. Não é Red, mas Scarlet é um tom de red, então tá dentro da proposta, e a capa é vermelha, então é isso que importa. Eu vi em alguns vídeos sobre Sherlock Holmes que Um Estudo em Vermelho não era o melhor livro do Sherlock para se começar. Mesmo assim, eu adorei esse livro. Conta a história de 2 homens que foram assassinados e o Sherlock foi convidado para poder investigar esse crime. E é uma história, assim, surpreendente. Sai de Londres, vai para os Estados Unidos, depois volta, corre à Europa, acaba em Londres novamente. Então eu me senti dando a volta ao mundo e é um livro super curtinho. E o Sherlock, ele tem esse jeitão mesmo, né? Eu já tinha visto filmes e séries sobre o Sherlock. E depois de ler esse livro eu também vi uma adaptação em desenho. Eu não sei se é um curta que eles lançaram. Se eu não me engano foi na década de 60. Ou se era um desenho mesmo e esse era só um episódio. Mudaram bastante coisa do livro. Eu não achei que tinha necessidade, porque é um desenho. No desenho, você tem mais liberdade para ser fantasioso, sabe? Para você criar um universo que não dependeria de tecnologia, de computação, até mesmo de efeitos práticos. Não, a animação você cria o que você quiser criar. Mesmo assim, teve algumas alterações que eu não achei necessárias, talvez porque eles não quisessem criar uma polêmica.
porque envolve uma religião, uma certa religião bastante polêmica, que foi cortada nessa adaptação. Mas eu vou procurar ver outras adaptações dessa história pra ver se eles decidiram só cortar essa parte polêmica mesmo. Indo pro próximo livro, foi um livro que eu favoritei. A última vez que eu chorei lendo um livro foi quando eu li Por Lugares Incríveis, que é um livro que fala muito sobre morte. E a época que a gente estava vivendo era a pandemia. E aqui novamente eu chorei em um livro que fala sobre morte. Estamos falando de Os Dois Morrem no Final. Se você tem gatilho com morte, eu recomendo você pausar esse vídeo agora, beber uma água, dar uma volta, ou então apenas pular para o próximo livro, porque aqui nesse livro eu vou abordar temas de luto e violência. Então talvez não seja um bom momento para você assistir essa parte do vídeo, caso você esteja enfrentando um momento de luto ou se morte te dá um gatilho muito grande. Como eu disse no último vídeo, a minha avó faleceu e isso impactou muito na minha vida, porque nós éramos muito próximas uma da outra, nós éramos vizinhas de porta, então ela estava o tempo todo na minha casa, eu estava o tempo todo na casa dela. E depois que ela faleceu, era muito estranho não ter a presença dela ali. Saber que nunca mais ela ia voltar, que eu nunca mais ia ver a risada dela, a voz dela. E foi algo que me marcou bastante. Mas essa não foi a única morte que me impactou de perto. Durante a pandemia, meu pai foi assassinado de uma maneira muito brutal, que eu acho que nem cabe nesse vídeo, pra não pesar mais o clima do que já tá pesado. E a minha relação com meu pai nunca foi das melhores. Ele tinha problemas com alcoolismo, então a gente quase não se via porque ele tinha vergonha. A última vez que eu vi ele eu era criança e eu quase não tenho lembranças dele. A gente se via muito pouco, a gente se falava muito pouco. Ele nem mesmo entrava em contato comigo. E naquela semana a minha mãe perguntou o que eu faria se eu soubesse que meu pai tinha morrido. Eles se separaram, eu ainda era bebê, então eu não tenho lembranças do meu pai em casa comigo. Então eu simplesmente respondi pra ela que eu não sabia. Eu não fazia ideia de como isso iria me impactar. E a minha mãe, ela tem essa coisa, ela meio que sentiu quando a minha avó tava pra falecer, e ela também sentiu quando meu pai tava pra falecer. E a gente teve essa conversa e eu simplesmente não soube o que responder. Até que veio a notícia de que ele tinha morrido. Eu não sei como tá o desenrolar da situação. Muito provavelmente o homem que matou ele já tá em liberdade. Eu também tenho pouco contato com os meus irmãos porque a gente foi criado de jeito separado. Então é muito difícil você manter contato. E eu já sou uma pessoa de baixa manutenção. Eu já sou uma pessoa que não é muito de ficar conversando com as pessoas o tempo todo. Então
eu meio que não tenho esse contato frequente com os meus irmãos, então... E quando a gente conversa, raramente a gente menciona o nosso pai, que eles são irmãos só por parte de pai, eles são mais velhos do que eu, inclusive. Então eu não sei como anda se desenrolar, mas foi uma morte que me impactou tanto que eu entrei em total desespero na época que aconteceu. A princípio, eu comecei a pensar muito sobre a morte da minha mãe. Porque a minha mãe, ela é a única pessoa próxima que eu tenho. Assim, eu tenho familiares, inclusive, que moram perto de mim. Eu tenho um padrasto, mas a minha relação com a minha mãe é totalmente diferente. Nós somos mais que mãe e filha, nós somos amigas, ela é minha melhor amiga. Então eu comecei a entrar em um desespero tão grande de imaginar a morte da minha mãe que eu comecei a ter crises de pânico. Eu já tive crises de pânico antes, mas essas crises de pânico voltaram de imaginar a morte da minha mãe. E não apenas a morte da minha mãe, como a minha própria morte. Porque nessa época ela ainda estava solteira, então eu ficava pensando, ao mesmo tempo que eu pensava, se a minha mãe morrer eu estou sozinha, eu também ficava pensando, se eu morrer, a minha mãe tá sozinha. E isso foi algo que me machucou tanto por dentro, que eu tive que fazer terapia e demorou anos para que eu pudesse me recuperar desse abalo que a morte do meu pai causou em mim. Isso seguido ainda da morte da minha avó. Então ler esse livro, Os Dois Morrem no Final, foi bastante impactante porque você fica do começo ao fim pensando na sua própria morte. E o que você faria se tivesse uma central da morte que te ligasse para avisar que você tem 24 horas de vida, mas que você não tem certeza se essas 24 horas são integrais. Você recebe uma ligação falando você vai morrer hoje. Você não sabe se é daqui 5 minutos ou se é daqui 23 horas e 59 minutos. É impossível saber. Então você vive naquela ansiedade da morte, naquela ansiedade de saber como você vai morrer. Qualquer coisa pode provocar a sua morte. Você não sabe se você pode confiar em uma pessoa, se vai ser ela que vai causar a sua morte. Você não sabe se você pode ir em um lugar onde tem outras pessoas que é o último dia da morte delas, porque muito provavelmente você e elas vão morrer naquele lugar. E é um livro que você vai se apegando aos personagens. São 2 garotos. Esse é um livro aquileano. São 2 garotos que eles estão no último dia da vida deles e eles finalmente descobrem a vida. Um dos garotos tem 18 anos, o outro tem 17. Há algumas semanas de completar 18 anos. Mas eles não viveram. Principalmente o Mateu, que é o mais velho, ele não viveu. Ele só vive de verdade no dia da morte dele. E isso me deixou muito impactada, porque faz a gente se questionar, a gente realmente tá vivendo? Se a gente soubesse o dia da nossa morte, a gente viveria? Ou a gente só se entregaria à morte? Então esse foi um livro que me fez chorar, que me questionou muito. E foi um livro que, assim como Por Lugares Incríveis, vai ser um livro que eu vou lembrar pro resto da minha vida, seja lá quanto tempo eu ainda tenha. Bem, agora vamos mudar de assunto. Já é um tema muito sombrio para ser abordado. Vamos prosseguir pro meu último livro de abril. Eu finalizei a leitura de Os Dois Morrem no Final no dia 29.
No dia 30, eu falei, eu quero ler alguma coisa que seja rápida, que não demore muito, que eu leia em um dia, para eu não pular essa história para maio. Então eu procurei um livro de poemas, então eu li Sentimento do Mundo, de Carlos Drummond de Andrade. E ele realmente é um livro muito curtinho, ele tem 96 páginas. E são vários poemas, assim, que tem no máximo 2 páginas. Então é muito rápido de ler. E não é uma leitura tão densa pra você não ficar ali naquela ansiedade que te trouxe o livro anterior. Então, se você leu uma leitura muito pesada, que te deu muitos gatilhos, como foi o meu caso, ou se você tá ali numa ressaca literária depois de ter lido um livro de, sei lá, 500 páginas, e você precisa de dar um refresh, de uma leitura que não te desgaste tanto, eu recomendo ler Sentimento do Mundo. Eu li muito rápido, eu li em menos de 2 horas, e eu ainda fiz uma pausa para fazer umas pesquisas, para terminar de escrever alguns roteiros. Depois eu fiz um lanchinho e aí eu voltei a ler, e em 2 horas eu já tinha terminado o livro. E o que eu achei interessante no Carlos Drummond de Andrade é que ele consegue criar histórias envolventes em menos de 2 páginas. Como eu contei, em fevereiro eu tive um desafio de escrita, eu participei do Prêmio Sesc de Literatura, em que eu escrevi contos, eu escrevi 7 contos no total. Mas o meu conto mais curto, ele era corrido e ele tinha bem mais de 2 páginas, se eu não me engano ele tinha 4 páginas, uma coisa assim. E o Drummond de Andrade, ele consegue fazer isso. Ele consegue contar uma história em verso e em menos de 2 páginas. E é uma história que você mergulha nela e, tipo, é tão envolvente que você só continua lendo e você não vê o tempo passar. Então eu gostei muito dessa história. Se você procura ali uma leitura rápida, uma leitura fácil, tá aí O Sentimento do Mundo, recomendadíssimo pra você. Bem, esses foram os livros que eu li em abril. Todos foram livros que eu gostei muito. Os que eu adorei foram Roger Ackroyd, da Agatha Christie, e Um Estudo em Vermelho, de Sir Arthur Conan Doyle. E o meu favoritado foi Os Dois Morrem no Final, de Adam Silveira. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, por favor, deixe o seu gostei. Se tiver a opção de hypar, por favor, hype esse vídeo, que me ajuda a ser mostrada para outros canais que possam gostar do meu conteúdo também. Se você puder também, deixa aqui um comentário. Se não souber o que comentar, deixa um coração vermelho, né, em representação ao Estudo em Vermelho, do livro do Sherlock. Ou então comenta quais foram as suas leituras de abril, ou quais livros você pretende ler em maio. As minhas redes sociais e o meu perfil do Maratona vão estar aqui na descrição. Eu vejo vocês em breve. É isso, um beijo e tchau!